Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Pode bater palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós estamos preparando para a Santa Ceia. Teremos sábado a vigília. E nessa semana nós estamos numa ministração que é um alimento mais sólido, que não é leite racional, porque nós estamos ministrando uma sequência de mensagens. Já foi falado os fundamentos de uma construção, que é Jesus, o Filho de Deus, e quando faz uma casa, se não fizer uma boa fundação e os elementos não forem bons, a casa não vai ficar boa. Então Jesus é o fundamento, mas ele tem que ser vivido no caráter, na identidade e na personalidade, senão o fundamento não fica bom. Se misturar areia, por exemplo, do mar, numa fundação e cimento, corrói tudo. Igual ocorreu no Rio de Janeiro, aqueles prédios que desabaram porque usaram a areia do mar e era com sal. E com o tempo corroeu o cimento. Então veja que assim é a vida espiritual. Jesus tem que estar como base da nossa vida, caráter, identidade e personalidade. Mas a casa não é só alicerce, ela tem que ter os esteios, as armações, as colunas. Então, de acordo com a Bíblia que foi pregado, existem 4 fundamentos da construção. Por que 4, não é mais? Porque são 4 evangelhos. 4 é o número do homem, é o número da terra, norte, sul, leste, oeste. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, é os fundamentos da obediência, da sujeição, de não viver por vista, mas viver por fé, e ser uma pessoa que não poupa o adversário e vive para satisfazer a Deus. Por isso que muitos caem, como ocorreu com Davi, Miriam e Arão, que não obedeceram à autoridade, rebeliaram. Davi parou de expandir o território de Israel, não obedeceu e houve decadência. E como também ele quase decai porque ele fica chorando, mas ele se reanima na palavra e Deus opera. Então não temos que viver por vista, mas por fé. E confiar na palavra todo dia, alegrar-se nela. Então aí esses 4 fundamentos faz com que a construção comece a ser feita. Então é o que está sendo agora pregado, que é o que é a construção. Os elementos da construção, as paredes, o acabamento. Então a vida cristã tem 3 fases: alicerce, fortalecimento e aí os acabamentos. Mas aí nós tivemos um sonho, há muitos dias atrás, em que estamos vendo uma casa de ouro, rua de ouro e mansão gigantesca. Um sonho dessa maneira. E acordamos e falei, sonhei com as mansões eternas. Será que Deus vai nos levar já a partir? Mas aí então fomos lendo, orando. E de repente eu lembrei de um pastor muitos anos atrás, que começamos a relatar ontem, que quando eu converti teve aquela visão do campo de trigo. E aquele pastor ficou muito amigo. E um certo dia, depois de algum tempo, nós encontramos de novo. E ele veio perguntar como que estava a minha vida, porque ele viu aquela manifestação, que ele foi testemunha, de quantas horas ficou ali Deus manifestando. E ele então falou, vou te falar um sonho, que vai te servir para você um dia lá na frente. Quando chegar a época, tu vai lembrar dele e Deus vai falar mais ainda. Então qual foi o sonho? Então ele relatou que tinha uma igreja, muita gente, muito jovem, muitas pessoas, e o pregador, e a igreja estava sempre cheia, mas sempre que fazia eventos, cura, milagre, e os jovens, quando vinha gente de fora, pregador de fora, e o povo se alegrava, e a igreja enchia, e o povo fazia a obra para Deus dessa maneira. Mas havia naquela igreja uma velhinha, uma senhora de idade que sentava no último banco, só ficava ajoelhada. Chegava na igreja, ajoelhava, acabava o culto, levantava e ia embora. Só fazia isso.
de joelho no culto inteiro, mal ouvia a voz dela. Chamava ela para as galinhadas, ela não ia. Chamava para os eventos, ela não ia. Chamava para as festas, ela não ia. Mas ela estava todo dia nos cultos de joelho. Assim relatou esse pastor, que ele nos deu essa declaração muitos anos atrás. O nome dele é Jerônimo. E então a palavra, ele foi anunciando ela e falou: sabe que isso vai funcionar um dia para você, você vai ter um entendimento muito grande, mas daqui uns anos. Então ele relatou que aquela velhinha faleceu e foi para o céu. E lá no céu, um anjo levou ela e pôs ela numa grande mansão, muito grande, muito chique, cheia de ouro, de prata, diamante, pedra preciosa, a mansão das maiores do céu. Como Jesus falou: vou vos preparar mansão eterna. E assim ele continua contando para mim aquele relato. Aí ele declara que também passou um tempo, alguns membros da igreja faleceram também, e até o pregador. E ele relata mais do pregador, que o pregador chega também no céu. O anjo pega ele e vai levando ele. Foi um salvo, que não negou Cristo. Mas ele vê aquela senhora, já formosa, transfigurada, numa mansão muito grande. Ele fala: aquela ali foi membro da minha igreja. Se ela está nesta mansão grandíssima, então para mim Deus reserva 10 vezes mais. Mas só que o anjo vai levando ele pelas ruas de ouro, e as mansões vão diminuindo de tamanho, vão decaindo, até que chega só num campo de grama e não tem mansão. E aí o anjo fala: você vai ficar por aqui, aqui ficam os salvos que Deus chama para adorá-lo, mas não tem mansão para vocês, não há galardão, e aqui é o seu lugar. Ali era o lugar do pastor. Mas ele pergunta: mas por que eu prego, fiz tanto evento, juntei tanta gente, fiz tantas coisas, tantas situações que eu juntei multidão, e muita gente gostava de mim, fiquei famoso, e o povo gostava de mim, e aonde eu ia juntava tanta gente para Jesus. Mas ele fala: não, você não construiu uma casa de ouro. Aquela sua membra lá, que está lá na mansão grandíssima, ela fez as maiores obras, e por isso ela está lá agora. Igual você está salvo aqui, se contenta com o que você fez. Aí então que voltou esse sonho. Aí Deus falou esses dias: meu servo, saiba isso, escreva isso do que você tem recebido de mim, diz o Senhor. As mansões eternas começam a ser construídas aqui na terra. A nossa construção aqui na terra, ela que vai dar o que teremos lá no céu, desde o alicerce até os últimos acabamentos. Então este é o relato do sonho. Mas agora nós vamos ministrar as revelações. O que aquela senhora fazia? Por que ela teve um grande galardão? E o mesmo pregador, sendo apóstolo, pregador, pastor ou dirigente de igreja, e juntando muita gente, e não foi para as mansões, foi salvo. Que diferença que é essa? Então um relato para a igreja hoje, para mim e para todos nós. Então não se iluda com multidão, com pregador, com apóstolo, com bispo, com missionário. Não se iluda só em ter bênção na terra, mas prepare para construir a sua mansão eterna, que já começa aqui na terra. Essa é a fase agora da igreja gloriosa, porque senão pode até passar pelo fogo e nem ser salvo, como Paulo escreveu, mesmo tendo Jesus, e se não fizer a melhor construção é passar no fogo, e pode até negar Cristo se não suportar. Mas os que fazem a construção com melhores elementos vão para a eternidade com o melhor, e já começa aqui na terra. Então é a ministração que começou segunda e vai até domingo com a Santa Ceia. E olha que nós convidamos ontem, hoje, falamos com a igreja, mandamos mensagem, falamos para ver. Então quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Se a pessoa não quer, porque é na hora que é liberado que a unção é liberada, porque podemos depois repetir, mas a unção não é a mesma. Então ame a visão gloriosa. Então a mensagem é sequencial. 1 Coríntios 3, então vamos ler a partir do verso 11 para mais uma sequência hoje. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento
construir um edifício, aí com os elementos de ouro, prata, pedra preciosa, será de grande valor. Mas também pode fazer de madeira, feno ou palha. Mas aí a obra de cada um se manifestará. Na verdade, no dia da volta do Senhor, declarará como pelo fogo será descoberto e provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, esse receberá o galardão, quer dizer, as mansões da eterna. Se a obra dessa pessoa começar a queimar, vai ter muito sofrimento ou detrimento. Pode até ser salvo, todavia será salvo, em outras Bíblias, mas não terá galardão, mas vai ser como que passar por um fogo ardente. Então aqui é a leitura. E a mensagem básica é 1 Tessalonicenses 5, onde está sendo feita a leitura, que é a base central. Agora vai lá na frente, 1 Tessalonicenses 5, verso 17. O que está escrito lá? 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem parar, na Bíblia Monfate, na Jerusalém. Orai sem dar tréguas, na João Ferreira. Orai sem cessar. E na tradução da linguagem de hoje, orai de tal maneira que não haja cessação da oração em vós. Veja, é uma ordem de Deus. Orai sem cessar, quer dizer que não pode parar. Então aqui é a leitura. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então a mensagem ela se baseia em orar sem cessar, porque aí que Deus revelou nessas semanas anteriores sobre o terceiro nível da construção. Então todo mundo que mexe com construção ou já viu construir casa, elas geralmente há 3 fases. Faz a limpeza do terreno, faz os alicerces, bom alicerce. Depois começa a montar os esqueletos do prédio ou da casa. E depois vai vir os acabamentos. E aí vira uma moradia. Então a vida espiritual se baseia desta maneira. Mas só que Deus não permite a construção ir adiante, porque Ele é o arquiteto dos arquitetos, é o construtor do universo. Ele não permite um cristão ser aprovado para as mansões eternas se a construção aqui na terra não for perfeita. Por isso que aquele sonho que aquele pastor gerou muito tempo atrás, relatou há mais de 20 anos, me lembrei dele, porque eu me lembro ele falar, um dia você vai lembrar desse sonho revelado e Deus vai te completar mais ainda o que representa isso para os tempos do fim. Então é o que Deus está falando agora. Ele está declarando que quando Jesus fala, vou vos preparar lugar, mansões eternas, mas Deus tem revelado que a construção aqui na terra, no momento que ela é feita, é o que vai termos lá no céu, é o que viveremos na eternidade. Então como que está a nossa construção aqui na terra? Porque Deus ele olha para mim, olha para você e vê como estamos de fundamento. Cristo é a rocha, é o fundamento, sim, não há outro a quem devemos ser o fundamento. Mas o fundamento é caráter em Cristo, identidade e personalidade, não é a visão gloriosa, não ter raça adâmica, mortificar o homem caído, viver em Cristo, não mais o eu. Aí o fundamento está firme. Logo, pode se levantar as colunas. Aí Deus então revelou, meu servo, sabe por que muitos dos meus servos tiveram as colunas que caíram, como está em Coríntios, quem está de pé, olhe e cuide que não caia, porque o fundamento faltou alguns elementos, e na hora que foi levantar as colunas, elas se abalaram, mas aí eles restauram e voltam de novo à construção. Não foi falado sobre, por exemplo, Davi tinha ordem de expulsar os inimigos de Israel do território, ir para a guerra e não poupar o inimigo. Deus queria todo o território de Israel limpo, sem nenhum inimigo.
Mas um dia ele fala, eu não vou mais para a batalha, vou ficar no palácio, dormiu até tarde, desobedeceu, poupou o inimigo, ficou ocioso e mandou outro. E naquele momento ele já vai entrando em decadência, pecado, homicídio, decadência. Por que isto ocorre? Porque o caráter em Cristo sempre aponta para a pessoa obediente. A raça adâmica, ela desobedece, mas Jesus é o segundo Adão que obedeceu. Então por isso que quando mata a raça adâmica, a obediência se mantém. Aí a pilastra da obediência não se rui nunca para construir o prédio. Como também a pessoa ser sujeito às autoridades, fiel. Veja Miriam, Arão e Moisés. Miriam fala, meu irmão vai casar com mulher negra, cusita, da Etiópia, não aceito. E Arão defende ela. Ela na realidade queria passar na frente de Moisés. Rebelião. A rebelião é outra coisa. Então a pessoa tem que ser sujeita às autoridades de Deus. Sujeita às autoridades, leis, pessoas fiéis, ungidas de Deus. E detectar quem é ungido mesmo para sujeição. Quando há rebelião, vem lepra, afastamento, sofrimento. E veja que Moisés intercede por Miriam, ela é até curada. Mas o coração dela não muda, ela não aceita o irmão dela casar com a mulher cusita. E fica ainda rebelde e morre no meio da viagem. Arão também nem entra na terra prometida. Então veja por que isto ocorre. Raça adâmica. A raça adâmica não gosta de humilhar, por isso que Jesus lava o pé dos discípulos. O menor no reino do céu, quem quer ser o maior, seja o menor, lava o pé das pessoas, humilhe-se, sujeite, obedeça. Aí a pilastra fica firme. Orar no Espírito, não viver por vista, não ter medo dos problemas, não viver aparência, confessar a palavra. Não adianta chorar nem desesperar, mas confesse a palavra. É os princípios. Orai a Deus, obedeça. Então vai surgindo as pilastras. Quando a raça adâmica não manda mais, as colunas ficam firmes para autorizar a construção. Como que o engenheiro autoriza as etapas da construção? Ele vê que aprovou, chegou em certa etapa e vai autorizando o mestre de obra a fazer. Como também tem que ter investimento, dinheiro para passar para a nova etapa. Foi até pregado, porque muitas construções param no meio do caminho. Aí você vê tatume, madeira nas construções, fica paralisado, dando capim, e está lá o alicerce, está lá as pilastras, mas de uma hora para outra não tem mais dinheiro para fazer os acabamentos. Assim é a vida espiritual. Chega em certo momento que o cristão não aumenta o investimento nas coisas de Deus. Ele continua no mesmo nível. Porque para aceitar Jesus é um nível. Batizar, matar a raça adâmica, orar para o homem adâmico morrer, obediência, confessar a palavra, são outros níveis de investimento. Você ora também. Mas quando chega nos acabamentos, aí você tem que passar para outro nível, que é o orar sem cessar. Isso que Deus tem falado. Mas o que é orar sem cessar? Então por isso que aquele pastor, muitos anos atrás, deu aquele retrato, aquela visão, aquele sonho de uma velhinha que estava na igreja, que mal ela participava de eventos, mas ela passava mais tempo joelhada nos cultos, e todo mundo debochava dela, ria dela, ou achava ela um incômodo. Mas ela que foi para as mansões mais chiques do céu, naquele relato, e o pastor pensando, porque era apóstolo, pregador, que atraía as pessoas. Eu me lembro dele relatar que as pessoas gostavam de chegar perto dele, de boa aparência, de atrair as pessoas, mas a velhinha não tinha uma roupa bonita, bela, nem um perfume atrativo, mas ela foi para as mansões eternas. Então tome cuidado com as aparências, tome cuidado com isto, porque isso é uma derrota para muitos, pensando que está agradando a Deus, pensando que está fazendo a obra para Deus.
e pode ser obra de palha, feno e madeira, que vai ser tudo queimado. Não há muito valor para Deus. Mas que representa então o orar sem cessar? O orar sem interrupção. Porque aquela mulher, ela chegou no ápice do que um cristão quer: mansões eternas e o melhor para a terra e para a eternidade. Agradou a Deus, então ela construiu o melhor para ela, galardões eternos, e fez a obra para Deus. E eu me lembro que aquele pregador ainda ele falou no relato angelical para o pastor: e sabe que você chegou aqui ainda por causa daquela senhora lá que orou para a tua vida há muitos anos. Você não chegou aqui porque pregava e era pregador, apóstolo, juntava multidão, e as moças, o povo te cercava, te elogiando. Não foi isso não, foi o joelho daquela mulher lá, que orava sem cessar, por isso você chegou aqui ainda relatou dessa maneira. Então veja bem, que a obra de Deus, ela tem que estar enquadrada na palavra de Deus. As igrejas, a maioria está vivendo eventos, aparência, só algo externo, mas não está construindo as coisas para a eternidade. Muitos estão vivendo as aparências da terra, e aí é construção de palha, feno e madeira, porque para agradar mesmo a Deus, é construção de ouro, prata e pedra preciosa. Então o princípio é o orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? Então vamos falando na revelação de Deus hoje, amanhã, menos na sexta, que é a batalha espiritual, na vigília, e completaremos domingo na Santa Ceia. Mas seria tão bom todos estivessem para ouvir as revelações já a semana inteira, porque na hora que repete muitas vezes a unção não é a mesma, e muitos vão perdendo o melhor de Deus. Mas veja bem, o que é a oração? Então a oração, primeiro você tem que ter o conceito dela. Orar não é torcer o braço de Deus cobrando de Deus. Orar não é só fazer petição para Deus daquilo que queremos. Na realidade, orar é liberar a vontade de Deus primeiro. Orar é falarmos com Deus e Deus falar conosco. Mas geralmente a pessoa pensa que é só falar com Deus e pedir a bênção, ou torcer o braço de Deus, ou querer que Deus opere, ou orar para Deus fazer a sua obra. Mas na realidade orar primeiro é liberar o que está no coração de Deus. Então veja bem, se você falar todo dia: Espírito de Deus, eu quero a todo momento liberar a vontade de Deus, a todo instante. Então é isso que Deus tem falado. Então você vai dormir, levando de manhã, vai para o trabalho, para a escola, a todo momento você fala: meu Deus, eu estou aqui nessa rua, andando de carro agora, Senhor, eu quero liberar a tua vontade para esse momento aqui, para essa rua aqui agora. Senhor, eu estou aqui no comércio, no trabalho, tem ali um cliente, quero liberar a tua vontade aqui agora para essa pessoa, quero orar, liberar o que Deus quer para essa pessoa, para esse fato, para esse acontecimento. Então a todo momento estaremos falando com Deus, Deus falando conosco, e vai ficando algo ligado aos céus, a todo instante, a todo momento. Então o que Deus mostra sobre aquela senhora idosa orando é isto: ela simplesmente estava a todo instante liberando a vontade de Deus para aquele momento. Então vamos supor que o pregador estava sapateando, dando piruleta, fazendo festa e falando o nome do Senhor, atraindo gente, mas muitas vezes com os holofotes nele. Mas aquela senhora estava orando ao Pai, e o Pai estava liberando a vontade dele para liberar o perdão, a carnalidade, o engano, ou liberar a falsidade, tirar a falsidade, a hipocrisia, a maldade do coração, para converter alguém mesmo daquela maneira. Então tinha alguém ali intercedendo a vontade do Pai. Por isso que lá no céu ela vai para as mansões maiores,
E até o anjo ainda fala: se não fosse ela, você nem estaria aqui, porque ele estava fazendo obra de palha, feno ou madeira, que é queimado no fogo. Todavia é um sofrimento, pode ser salvo, ainda depende de alguém estar orando por essa pessoa para alcançar a misericórdia de Deus. Então a importância do orar sem cessar. Então a partir de hoje, já nesse culto, Deus quer pelo seu Espírito nos ajudar a liberar a vontade dele onde estivermos, a todo instante. Pode ser no trabalho, nas atividades, no casamento, no noivado, na rua, na estrada. A todo instante você está em ligação direta com o Pai. Então orar sem cessar não para, é uma ligação direta ao trono de Deus. Pode estar na cozinha fazendo almoço, pode estar trabalhando, em qualquer atividade, a ligação. Sabe por que é isto? Porque Jesus falou: eu e o Pai somos um. E ser semelhante de Cristo não é ser cristão? Se somos a semelhança de Cristo, somos também um com o Pai. Então o pensamento do Pai é liberado na nossa voz, na conversa, na palavra, a todo instante. Logicamente podemos conversar com as pessoas, mas aí o Pai, pelo seu Espírito, já fala também o que é para ser liberado. E aí começa a oração sem cessar, que na realidade orar é liberar a vontade de Deus na terra. Podemos pedir a Ele, é a oração de petição, mas o orar sem cessar é liberar o que Deus quer, é falarmos com Ele, Ele fala conosco, e principalmente Ele liberando o que Ele quer, para aquele instante, para aquele momento. E assim a igreja vai começar a fazer os melhores elementos da construção, de ouro, de prata e de pedra preciosa, porque chega em certo momento que você vai liberar algo que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, mas ali é a oração na vontade do Pai, para mudar a história, para ocorrer um fato sobrenatural, para alguém se converter, para alguém largar o pecado, para alguém se voltar para Deus. Ou você acha que a pessoa só vai converter vindo na igreja, ou numa reunião familiar? Não, é em todos os ambientes. Deus quer operar através do orar sem cessar, e aí a sua construção vai começar a ser feita de ouro, de prata, pedra preciosa, cada vez mais uma construção chiquérrima para a eternidade, mas ela já começa a ser feita aqui na terra. Então, se você agora voltar para aquele sonho que aquele pregador nos passou, ele contou isso já há muitos anos atrás, estava até esquecido isso, mas de repente veio esse sonho de mansão eterna, e Deus trouxe luz de novo àquela palavra. E eu me lembro que aquele pregador falou: e Deus acrescentará mais ainda o entendimento a vós, porque ele já sabia que eu tinha relatado a ele o que tinha visto lá na conversão daquele campo virar, o trigo virar gente. Não sabia quanto tempo ia durar, mas a visão seria de muito tempo para cumprir, além da situação que Deus falou: meu filho, vai ser muito árduo, muito doloroso, muito espinhoso, vai ser muito sofrimento na tua vida até começar a cumprir. Agora, por isso que entendemos tanta luta, sofrimento, abandono, traição, maldade e tanta coisa, não é bom nem falar, mas tudo para aperfeiçoamento, porque não ocorre de uma hora para outra, porque Deus havia relatado: se for aprovado, será confirmado. Por isso que muitas vezes ocorrem coisas, para quê? Para ser aprovado e ser confirmado para sempre. Não adianta só falar que é chamado, tem que ser confirmado e aprovado, e aí a palavra vai cumprir. Então esta é a visão gloriosa agora, nessa etapa final, para a parte final do ano, que é a construção dos acabamentos. Um povo que ora sem cessar, e isso vai sendo aperfeiçoado. Alguém pode perguntar: mas o irmão já ora assim? Irmãos, estou também em aperfeiçoamento. Eu não prego nada sem estar vivendo, mas primeiro Deus fala com seus servos profetas e mostra para cumprirmos. Então, se caminharmos juntos, vamos caminhando junto, mas o mover é sobrenatural. Mas ainda a dificuldade é essa: ainda os alicerces de alguns é contaminado.
outras pregação. Fala de Jesus, mas por comércio, por contenda, por fingimento, por vanglória, por competição. Aí o alicerce, o construtor não aprova fazer as colunas, que elas vão quebrar. Por isso que é uma demora. Mas na medida que Deus vai aprovando os fiéis, a construção vai adiante. E Deus está aprovando então os acabamentos de ouro, prata e pedra preciosa para os fiéis. Então hoje você vai receber mais uma unção de como você vai tornar ligado a Deus em cada situação e orar, o orar sem cessar, em cada momento da vida, ser uma oração, porque orar é liberar a vontade de Deus. Você pode estar fazendo uma prova, você pode estar fazendo uma atividade, você pode estar no seu trabalho, em qualquer momento. Deus é o Senhor de tudo. Não é só nesse momento, é o dia inteiro, não cessa a comunhão com o Pai, até mesmo no sono. Como no sono? Por isso que Deus utiliza Abraão e dá um sono pesado para ele e faz uma aliança com ele. Não é o que ocorreu com Abraão? E se somos de Jesus, é o quê? Descendência de Abraão, direito à mesma herança, as mesmas promessas. Então Deus tem falado, se prepare, irmãos, porque muitas orações sem cessar, você vai orar até no sono, nos sonhos de Deus. Está dormindo, Deus vai te usar nas orações que a carne talvez não vai nem interferir mais, como Deus fez o sono de Abraão, e ali falou uma aliança eterna. E Deus tem algo muito grande para os tempos do fim com os fiéis. Então essa é a parte de hoje. Amanhã ela vai aprofundar mais ainda, que é outro relato que Deus mostrou do que provavelmente aquela velhinha fazia e que ninguém nem percebia e ninguém dava valor. Dava valor era no apóstolo, no pregador, nas multidão, nos eventos, mas na velhinha lá atrás que orava, as pessoas passavam até de longe, falavam, mas essa velha só fica ajoelhada o dia inteiro e no culto. Mas ela chegou lá nas eternidades, nas maiores mansões eternas. E se o pregador não tivesse a intercessão dela, nem lá chegava. Então que você reaja, porque são tempos do fim, amém? Então essa é mais uma etapa, e as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e não falte amanhã, à tarde ou à noite, convide irmãos, nos ajude a falar do Evangelho, da Igreja Gloriosa, exponha o Evangelho e venha ao longo da campanha até no domingo, até na vigília. Mas muitos que não estão vindo já estão perdendo o mover de Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Deus, continuando a esta etapa sobrenatural, o orar sem cessar, ó Pai, que agora passamos a compreender, depois de tantos anos, ó Pai, pregando a Tua palavra, que agora Tu está trazendo luz à palavra, ó Senhor, e Tu nos fez lembrar daquele pregador que havia recebido algo de Deus, e fez aquele relato, mas ele mesmo relatava que um dia esta visão se ampliaria e teria um conhecimento maior do que Deus queria dizer com ele. E nesses últimos tempos está cumprindo agora, ó Pai, que as mansões eternas, elas dependem do que fazemos aqui na terra, e Tu está mostrando, ó Pai, o que é o orar sem cessar, e esta unção, ela era vivida na igreja dos apóstolos também, na igreja primitiva. Deus de amor e misericórdia, que os pilastras se mantenham firmes, que as bases, o alicerce jamais fique contaminado, a construção seja erguida dia após dia, em nome do Senhor. Torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso. Abençoa todos que vieram nesta noite, que vão seguir amanhã à tarde ou à noite, e também ao longo da semana até domingo, com a grande santa ceia, intitulada a oração sem cessar,
a oração que leva às mansões eternas, o sonho de Deus dado se cumprindo. Louvado o nome de Jesus. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre este ministério. Ó Pai, até aqui tem o Senhor nos ajudado. Nos dê graça e força para irmos adiante, porque Tu havia dado há muito tempo a visão, ó Pai gloriosa, mas Tu sempre havia alertado do padecimento, das dificuldades que surgiria, do sofrimento, mas Tu sempre havia declarado: deverá ser provado, confirmado e aprovado para sempre a visão de Deus dada. Ó Deus amado, nos ajuda, Pai, a ir adiante e não perder o mover de Deus. Não retire de nós jamais o Teu Espírito, ó Pai. Nos ajuda a ir adiante no que destes a cumprir, e a todos que têm recebido, porque Tu falaste, ó Pai, que todos envolvidos seriam cada vez mais voltados a agir como Cristo agiria, herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Confirma mesmo tão grande avivamento. Muito obrigado, ó Pai, pois até aqui tem o Senhor nos ajudado. Muito obrigado por mais esse culto, por mais este dia, preparando para a grande Santa Ceia, domingo. Nos ajuda, Pai, a ser fiel, dedicado, o orar sem cessar. Sim, ó Pai, nos ajuda a estar em estreita comunhão em cada momento com o Pai, porque o orar sem cessar é liberar a vontade do Pai em cada momento da vida, em cada segundo, em cada instante, falar o que Deus manda em cada determinação. É orar sem cessar, liberar o que Deus ordena, e em comunhão com Ele, o céu ligado à terra, a terra ligada ao céu. Ó Deus amado, como a Tua palavra vai continuar amanhã, ó Pai amado, ao ligarmos a terra, ligado ao céu, e Tu então trouxe mais luz dessa palavra, que nunca tínhamos recebido, e ficamos, ó Pai, muito extasiados em ver como Tu está falando nesses últimos dias, para a igreja estar realmente voltada a preparar as mansões eternas. Sim, ó Deus amado, porque Jesus disse: eu sou um com o Pai, e se é para ser semelhante de Cristo, tornamos um com Ele também. Ó Deus, a harmonia do nosso espírito com o Espírito de Deus, uma igreja realmente gloriosa. Confirmai tão grande avivamento, nos livra do mal, todo pecado, toda ignorância, toda malignidade. Nos livra, Pai, da raça adâmica caída e degenerada. Nos ajuda, Pai, a cumprir o que Tu pede, ao que Tu ordena, ao que Tu determina. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a Tua obra, aviva o Teu povo. Laclários plários, letoria landale clantorias, gistotoria las plari clandori dalar, o Espírito dele clando soli elajutário. O Espírito de Deus é aquele que nos ajuda e nos guia. De Espírito claro, sublage, clantele sutará, é aquele que nos guia e nos dirige. Ó Espírito de Deus, nos ajuda mesmo ao bom combate da fé, nos ajuda mesmo, Espírito de Deus, a sujeitar a Ti, Senhor. A raça adâmica luta contra Ti, mas nós negamos o homem adâmico, negamos o homem caído, não aceitamos, ó Pai, a raça adâmica nos dominar. Se essa raça adâmica tiver força em nós ainda, se essa raça adâmica quiser mandar, ó Pai, então é melhor nos recolher. Não aceitamos o homem caído dominar, Pai. Se a raça adâmica aflorar, não aceitamos, ó Pai, então é melhor arriscar o nosso nome no livro da vida. Não aceito viver na carne, no homem caído, no homem degenerado. Não aceito de maneira alguma, ó Pai. Quero andar no Espírito Santo, na unção, no caráter, na identidade em Cristo. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor, que Teu Espírito venha com porções dobradas, excelentes, ó Pai, dia após dia, uma grande unção, um grande mover, ecloriar e sorietar, cantelo soteblar,
Sim, ó Pai, o dia do Senhor está tão próximo. Confirma mesmo este tão grande avivamento. Uma igreja cheia da graça e do poder do Espírito Santo. Uma igreja, ó Pai amado, que vê o céu aberto. Louvado o nome do Senhor. Abundante graça e vitória a todos que vieram. Abundante unção a todos os presentes, ó Pai. Ele sonha, ó glória se tariblar. Ó Pai amado, como Tu é tão fiel. Ó Pai, anos já se passaram e Tu sempre tem nos relembrado os acontecimentos, ó Pai, da Tua visitação. E Tu tens sempre falado, meu servo, vejo que até aqui tem sido aprovado. Se prepare vós e vós outro, porque agora é algo que não recebeste ainda e receberão. Sim, ó Pai, é algo surpreendente. Tem chegado um tempo que foi dada a aprovação para o mover sobrenatural. Sim, ó Pai, aviva a Tua obra. Levanta mesmo os fiéis, santos, dedicados, valorosos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Confirma tão grande unção sobre todos, ó Pai. Um avivamento histórico e sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Opera ao longo dessa etapa da grande Santa Ceia domingo, da vigília. Pai amado, o que Tu ordenou pregar já está sendo revelado, Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Ele sodoria, reclandele soplar, le glória da tarale soplar, le clandele sotore de tira lor. Oh glória a Deus, exaltado o nome do Senhor. Confirma tão grande avivamento, ó Deus, tão grande unção. Pai, nos ajuda, Pai amado, que o nosso eu esvazie, que o homem Adão que desapareça. Pai amado, ajude-nos a viver a palavra não por vista, por fé, em nome de Jesus Cristo. Fidedignos, obediente, dedicado, em nome do Senhor. Renova tão grande unção sobre o Teu povo. Reclare, Dória, Clarice, Tali, Jotori, Lari, Clar. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Envolva todos com a Tua presença sobrenatural. Bendito o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus.